Boa noite, pessoal. Eu estou aqui no meu ateliê. Já coloquei numa posição assim interessante para que vocês possam ver algumas obras, né? Aqui é o lugar onde eu dou aula e o pessoal adora esse lugar porque a energia aqui é muito boa. E aqui nós transformamos todas as nossas emoções, transformamos os nossos objetivos em realidade e em arte. Então o ateliê aqui é muito gostoso e eu aproveitei para mostrar de uma forma bem ampla para vocês sentirem como que é o astral aqui do lugar, né? Eu separei essas duas obras aqui, coloquei para vocês verem. Essa daqui é um conjunto de bolas de gude que exemplifica bastante a aula de hoje. Que essa luz intensa, quente, amarelada e essas sombras frias refletindo todas as luzes da bola, todas as cores dela. Então, é um exemplo perfeito, né, para ilustrar a nossa live de hoje. Achei bastante interessante e eu achei que caiu perfeitamente. Esse daqui, essa é uma tela premiada, são as garrafas na janela, a luz na contraluz, só que elas são todas transparentes. Então eu tenho todas essas cores quentes do vidro, cada garrafa tem uma cor, e eu vou explicar isso já já, e as suas respectivas sombras projetadas de acordo com o ângulo da janela e a temperatura que a luz da janela trouxe para essas garrafas. Então, os dois exemplos são bastante pertinentes ao que eu vou falar agora. O tema da nossa live hoje é luz e sombra. E por que eu resolvi fazer isso? Porque é um tema que 90% das pessoas têm dúvidas sobre isso e me perguntam como resolver essa questão. Eu vou dizer para vocês que esse assunto é um dos assuntos mais complexos que nós temos. Por quê? Porque ele abrange todo o processo de desenhar e pintar, desde o planejamento, a composição, o esboço, o estudo de luz e sombra já está presente desde lá do começo, desde quando você tirou a foto, ou quando você resolveu fazer aquela pintura de determinada cena e escolheu o seu ponto de luz. Então, escolher a luz e suas sombras projetadas faz parte do nosso planejamento, que é um dos pilares do nosso aprendizado, como vocês têm ouvido eu falar bastante aqui, né? Então, a luz e a sombra vão caminhar com a gente em todo o processo de desenvolvimento do trabalho, e eu separei aqui algumas imagens interessantes que vão ilustrar tudo aquilo que eu estou falando. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar um exemplo bastante simples, mas muito ilustrativo e muito simbólico e muito perfeito. Dá uma olhada. Olha, vou mostrar uma de cada vez. Isso é monocromático, em preto, uma flor simples, feita sem desenho, mas que tem uma projeção de luz, uma projeção de sombra e variação de temperatura. Eu tenho os pretos quentes e tenho os pretos frios, azulados. Essas cores frias intensificam a projeção de luz que eu planejei. Aqui eu tenho o mesmo caso. Então é um exemplo simples, mas muito ilustrativo para aquilo que nós vamos falar agora. Eu vou falar primeiro sobre a luz, como que a luz interage com a nossa arte. Então, a luz é a que comanda tudo. As sombras que resultam dessa luz, elas são, como que eu vou dizer? Elas são próprias de cada situação que faz parte da sua composição. Então, não existe uma regra
para alguém falar para você, ah, não, você põe uma sombra aqui, projeta aqui, põe um traço, Não, não tem. Planejou, então vamos começar do começo. Planejou a composição, fez o esboço, determinou a luz. Então, qual que é o primeiro ponto dessa luz? Então, eu vou fazer uma explanação separada da luz e da sombra. Primeiro, eu estou falando da luz. Então, você escolheu, por exemplo, uma luz que venha da sua esquerda. Primeira coisa que você vai analisar, é uma luz natural ou é uma luz artificial? Já escolheu. Dependendo da sua escolha, vai alterar toda a gama de cor que você vai escolher no seu estudo de cor, que vem depois dessa fase. Depois que você escolheu a direção da luz, você vai escolher a intensidade da luz. Então, eu tenho um exemplo aqui. Uma luz na janela. Quando você tem uma cena assim com uma luz de janela, a luz de fora é sempre muito intensa. Então, ela projeta sombras lindas, que dá um desenho gráfico assim fantástico, e o estudo de temperatura de cor também muito interessante. Então, determinar a intensidade da sua luz também é muito importante, porque é ela que vai determinar a temperatura e o formato das sombras que vem depois. Então, tá bem. Então, nós já temos o direcionamento da luz e já temos a intensidade. Uma outra coisa muito importante sobre a luz é você saber identificar qual horário do dia que você quer pintar. Então, você está num dia ensolarado ou você está fazendo uma natureza morta, está desenhando alguns objetos dentro de um estúdio, de um ambiente fechado e você está com uma luz artificial. É um outro caso. Você pode estar numa paisagem e o céu está nublado. É um outro caso. Todas essas variáveis fazem com que a luz se comporte de uma maneira própria para aquela situação que você escolheu. Então, é muito importante gravar isso. Não tem como definir como eu vou usar uma luz ou uma sombra. Não, você vai analisar a situação, a cena que você está desenvolvendo o seu projeto, como você está planejando e vai ver como ela vai se encaixar nas suas intenções. Depois que você escolheu isso, vamos supor que seja uma paisagem. Na paisagem, nós temos o distanciamento dos objetos, das cenas, das árvores, das montanhas, do que tiver lá. À medida que esses objetos se distanciam, eles vão ficando mais claros, com menos detalhe, menos contraste e mais frios. Então, mudou a temperatura. Depois, os objetos que ficaram na frente, nosso primeiro plano, ele é acompanhado de contraste, cores fortes, cores mais intensas. Você pode até fazer com que as cores vibrem ali naquele primeiro plano. Então, olha quantas variáveis nós já temos para fazer uma escolha de luz, tá? Outra coisa interessante, se você tem uma mesa cheia de objetos e você projeta uma luz, a luz, na hora de você pintar esses objetos, a luz é pertinente à cor do objeto. Não é porque nós estamos falando de luz que você acha que é tudo claro. Então, se eu tenho um vaso preto, ele tem a cor própria de luz dele. A variação do preto até chegar no tom de luz. Se tem uma luz estourada, se é uma luz meio tom. Então, a luz, ela é pertinente ao corpo do objeto que você está fazendo. Se você estiver numa paisagem que não são objetos, a situação é a mesma. Porque você vai, vamos supor, você vai projetar um tronco de uma árvore. Você vai colocar uma luz. Então, tem lá um pôr do sol, tem a árvore aqui e ela tem uma luz bastante intensa projetada. Essa luz é a cor de luz do tronco da árvore. Então, como que eu fiz o tronco da árvore? Eu fiz com marrom, violeta, verde, fiz uma mistura, uns cinzas, cores maduras,
essa cor é que eu vou adicionar luz e colocar a luz na árvore. Entenderam? Então, essa para mim é a variável mais importante de todas, entender que cada objeto tem a sua luz pertinente à cor do seu corpo, seja num objeto em natureza morta, objeto ou um interior, qualquer coisa, ou numa paisagem também. Em qualquer caso, é assim que funciona. Vou lembrar uma coisinha aqui, que quem ficar comigo até o final da live vai ter uma surpresa. Então, fica comigo aqui. Além do mais, o assunto é super interessante. Então, se você já pinta, se você já desenha um pouco, se você tem projetos que envolvam esse estudo da luz, tem muitas situações além do desenho e da pintura, né? Que é a moda, o designer de interiores. Tem várias profissões que exigem que você entenda como a luz interfere no ambiente que você está vivendo e na situação que você planejou para a sua arte. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que os objetos transparentes e os objetos translúcidos ou opacos seguem a mesma informação que eu disse anteriormente. Não é porque um objeto é transparente que você vai insistir nele quase branco e sem vida. Então, eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Esse daqui também é uma obra com luz de janela. Eu gosto muito, eu treino muito meus alunos com isso, porque essa luz de janela é que faz a gente enxergar as sombras e projetar e dar essa sensação de que realmente a luz está entrando. E presta atenção no vaso. Então eu vejo todos os detalhes dele, eu vejo os cabos lá dentro, vejo o volume, vejo todas as elipses, né? E vejo retornos de luz também. O rosa das flores, o verde das folhas, está tudo projetado na parte transparente. Então, lembrar bem disso, que não é porque ele é transparente. Aqui eu tenho um outro exemplo, Olha a luz projetada nessa caneca. Uma caneca branca, coloquei o fundo escuro para valorizar a luz, né? E a sombra fria valorizando o objeto. Isso daqui também é um estudo da semana que a gente faz para entender como funciona a luz e sombra nesses objetos. Falando da perspectiva atmosférica, que é o que eu acabei de dizer, que as cores, tudo, a luz, ela se comporta conforme ela se distancia, né? As coisas vão ficando mais suaves, mais leves, por causa, inclusive, da granulação da atmosfera, né? Partículas suspensas na atmosfera fazem com que essa cor fique esfumaçada. Então, esse daqui é um exemplo bom também. Olha. Deixa eu levantar um pouquinho. Assim. Então, olha o exemplo. Poucos detalhes. A luz batendo bem no meio do trabalho. O primeiro plano na sombra. E eu estou aqui em monocromático, uma cor só, né? E eu tenho as cores quentes, os frios. Olha, toda a parte do fundo é azulada. As sombras. E o desenho é essencial. Não preciso nem falar, né? Que quem está acostumado a me ouvir falar sabe que o desenho vem em primeiríssimo lugar. Então, o que possibilitou a beleza dessa cena? Um desenho, uma perspectiva boa, a projeção dos objetos lá no fundo, todos esmaecidos, bem leves, com tonalidades bem claras, mas sem perder o contraste. É um contraste leve, mas eu tenho o contraste. Eu percebo de onde a luz está vindo.
o meu primeiro plano, que são as árvores, os troncos grossos e escuros aqui, eles pegaram menos luz, né? Porque a luz está lá no fundo. Então, eu trabalhei com as cores frias e as cores quentes. E quando eu coloco esse peso no primeiro plano, eu jogo toda essa atmosfera, todo esse encantamento lá para o fundo. Então, a luz, ela tem que funcionar dessa maneira. Ela tem que se adaptar ao ambiente, à cena que você está desenhando e perceber de onde ela vem, para onde ela vai, em que sentido ela vai atingir todas as peças que estão aqui nesse cenário, tá? Olha, para o pessoal que chegou agora, eu estou falando sobre luz e sombra, já abordei alguns aspectos que vou repetir ao longo da fala e lembrando também que nós temos uma surpresa no final da live, então quem ficar comigo até lá vai poder participar. Veja bem, um outro exemplo que eu vou colocar para vocês, monocromático, simples, poucos objetos, olha o contraste, de onde está vindo a luz, né? O desenho, claro que o desenho tem que ser coerente, olha o volume do bule, né? Do jarro, você vê que ele tem toda a parte cilíndrica do jarro e valorizou a forma dele. Então, a luz e a sombra também servem e precisam valorizar o volume do seu trabalho. Às vezes você faz uma pintura sem graça, assim, você fez um desenho bom, pintou um pouco, mas aquilo não aconteceu. Aí você faz um estudo de luz e sombra e aí o trabalho cresce, ele aparece. Então, assim, frequentemente eu e os meus alunos, a gente toma um susto assim com a beleza imediata que atinge um desenho, uma pintura, quando a gente faz um bom estudo de luz e sombra. Como eu falei, ele faz parte do planejamento, é o primeiro passo para você começar a fazer uma pintura boa. Não adianta falar assim, mas eu já entendi, eu quero passar. Não adianta, tem que começar por aqui. Fez o estudo de luz e sombra, entendeu direitinho? Aí começa a tonalizar. Vou dar uma dica de ouro aqui, principalmente para quem já pinta um pouco, já desenha um pouco, já está aí trilhando um caminho, né, de muitas aulas, muita prática. O estudo monocromático é a nossa moeda de ouro, depois do desenho. O estudo monocromático, fazer um estudo desse com uma cor só, ele eleva o seu nível de habilidade, de observação, de contraste, de convencimento daquela obra que você está fazendo. Ela passa a mensagem certa daquilo que você quer fazer, então, do que você quer falar. Então, olha aqui, uma cena tão simples, uns tubos de tinta, um bule, uns pincéis, né? Uma cena deliciosa, com a sombra dos pincéis na parede, parece que eles estão ali. E você vê que é uma sombra suave, levinha, sem contorno, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, a hora que eu chegar na parte da sombra. Por enquanto eu estou falando somente da luz, estou abordando as variáveis, todos os itens que você tem que prestar atenção quando você vai definir a luz do seu trabalho. Não é simplesmente, ela vem da esquerda, ótimo, já deu o primeiro passo, mas é apenas um dos itens. Olha esse trabalho aqui. Luz de janela de novo, porque é um ótimo exemplo. Eu separei, existem diversas outras situações, mas eu separei esses porque eles simplesmente passam a mensagem que eu quero dar para vocês, o ensinamento que eu preciso dar para vocês, esse empurrão na obra de vocês, que é o que vai acontecer depois dessa live. Olha,
Fiz esse trabalho com nanquim líquido. Comecei pelos escuros, mas eu já tinha desenhado as minhas sombras, eu já sabia que a minha luz intensa estava lá, valorizei todo o volume, tá vendo? Com vários tons. A grade da janela, ela tem volume, você vê as laterais, vê a frente, vê em cima, vê embaixo, né? A parte que está na contraluz aqui, ó, todo o fundo com textura de madeira. Então, é um escuro que está no escuro, mas olha a quantidade de tom que tem. Olha a quantidade de tonalidade, variação, a escala de valores do nanquim que foi colocado aqui nesse trabalho, né? Alguns pontos, poucos pontos, eu sempre falo, pelo menos 20% do trabalho precisa ter o preto total. Olha, aqui, 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 aqui. Pouquinho. Mas o que aconteceu? Olha o contraste, olha o que aconteceu com o vidro quando eu pus aqui. O vidro é transparente, mas ele tem cor, ele tem volume, ele tem expressão, ele tem luz e ele tem sombra. Dá uma olhada nos detalhes desse pote de vidro. As flores são brancas. Elas não foram pintadas. É o papel que está aqui. Então, o que fez com que elas vibrassem? A luz está nelas, né? O que fez com que elas vibrassem foi a tonalidade de cinza que ficou em volta dela. Todos esses neutros aqui fizeram com que elas viessem para frente do trabalho. E manter o interior aqui, onde fica entre as folhas aqui, mais escuros, para elas poderem saltar. Então, este exemplo foi também muito bom. Agora eu vou dar um exemplo colorido. Por quê? Eu estou falando de luz e sombra, não estou falando de preto e branco. Se você vai trabalhar no monocromático, você vai usar a luz e a sombra, no colorido também. Então, vamos pensar em luz e sombra como item que abrange todo o nosso desenho e toda a nossa pintura em todas as técnicas. Não percam isso de vista. Olha. Então eu tenho a luz batendo na casa, na escada. Tenho as áreas de sombra. Olha a copa da árvore, a parte de baixo toda sombreada. Olha os escuros do barco. Então, eu tenho a cor azul da água, que vem, olha aqui o fundo, esmaecido, sem detalhe, bem suave, dramático, com esse veleiro vindo aqui. E aos poucos, as sombras aparecendo aqui, ó, a variação da mesma cor na sombra. Olha, esse trabalho, ele é singelo, ele é simples, mas a hora que foi colocado todas essas sombras aqui e aqui, ó, o impacto do trabalho mudou. Então não tem a receita é simples. Contraste, luz e sombra, cada um no seu lugar, cada um com a sua cor própria de luz e de sombra, tá bom? Vou dar um exemplo assim de uma coisa, uma luz branca, o ponto branco de luz, você só vê num estouro de luz, que é aquele ponto, aquela que fica nos objetos, um pontinho. Você vai pintar um retrato, você tem um pontinho de luz dentro dos olhos. Na pele da pessoa não tem branco, né? Nunca tem ponto de luz branca. Agora, esse trabalho aqui, deixa eu ver se eu vou mostrar esse aqui ainda. Não, esse aqui eu vou deixar para depois. Aqui, ó. Olha. Isso daqui é um exercício que eu faço com os meus alunos,
que abre a mente, te mostra um mundo que você não está acostumado. Então, o que é? Você revisitar o seu assunto de várias maneiras diferentes. Então, nós temos a mesma cena de casinha, singela, basiquinha, com uma árvorezinha seca e uma lua ou um sol e um caminhozinho na frente. Básico. Mas tem um desenho, o desenho tem que estar certo, a casinha tem que estar certa. Então, eu vou dobrar para a gente ver assim. Então, qual que é o jogo aqui? Eu tenho um jogo tenho duas cenas aqui e eu faço uma numeração de 1 a 5. Aqui dá para mostrar 4. Então, o meu sol ou uma lua tem 1, 2, 3, 4. Depois, então aqui é o número 1. Depois ela tem o número 2. Depois ela tem o número 3 e depois o número 4. Então eu faço uma escala de valores e você vai trocar os tons da sua paisagem de acordo com a numeração que você determinar. E aí você abre o seu olhar para uma situação que você não está acostumada. Porque no fim, a luz vem sempre aqui da direita, bonitinha, outra aqui, mas e o escuro lá no fundo, que às vezes acontece, né? Uma lua muito escura ou a árvore muito clarinha, e se for um céu nublado, tá tudo muito claro, como tem um mais claro aqui, que é esse aqui, ó. Olha esse da noite aqui, que o céu recebeu o número da tonalidade mais escura da escala. Olha. Olha, estão perguntando se existe um jeito de planejar como ficará a luz e a sombra na minha pintura. Existe sim. Qual que é o jeito? Fazer o planejamento inicial, determinou de onde vem a luz, qual é a qualidade dela, se ela é natural, se ela é artificial, e fazer um estudo monocromático. Esse é o segredo. Ali no estudo monocromático, você já determinou como vai ficar a sua obra. Se você estudar um pouco de história da arte, você vai ver que os grandes mestres, todos faziam esboços, inclusive em aquarela, monocromático, de todo jeito. Leonardo da Vinci vivia de esboço e de estudo monocromático, as obras mais lindas dele. Porque funciona. Depois que você entendeu como funciona o monocromático, que você consegue todos esses tons, consegue colocar a luz e a sombra num contexto, você pode desenhar com o que você quiser. Não interessa se é óleo, se é grafite, se é aquarela, se qualquer coisa. Porque o conceito você já formou. Você já tem o hábito, você já tem a observação, tá? Então, nosso entendimento sobre luz, eu acho que ficou bastante claro. E agora eu vou falar sobre as sombras, que é o complemento e o resultado da luz, que aqui nós já temos um exemplo fantástico das sombras. Eu já posso até começar exemplificando por aqui. Então, quem estiver comigo até o final da live vai saber qual é a surpresa, tá bom? Fiquem por aqui que vocês vão ter uma surpresa no final. Mas é só para quem ficar comigo até o final. Olha. Uma outra cena de janela. Então, aqui tem pouquíssima tinta. Olha, é uma aquarela levíssima, quase não tem tinta. Lembra dos pontos escuros que eu falei? O 20% de preto? Olha, 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 e olha. Tem um pouquinho aqui. Depois vou para os médios. E o resto é luz, porque a janela é grande. Ela está inundando essa cena de luz. E o que é mais interessante, essa peça é branca. Essa peça é branca. E essa peça é branca. Então, elas receberam luz de todos os lados. Elas têm a sombra delas,
Mas essa peça aqui, o lado dela de luz ilumina esse. A luz que esse daqui recebe ilumina esse daqui. Então, essa luz e sombra por reflexão, a gente tem que analisar muito bem, porque é ela que faz a beleza do trabalho. Ó, aqui de volta no essa aqui é a versão daquele preto e branco colorida, né, que eu não tinha mostrado ainda. Mas olha o volume, olha a luz de sempre. Isso aqui é um vaso verde, verde escuro. Mas tinha tanta luz em volta, o fundo branco, a mesa branca, o fundo branco, todas essas luzes aqui refletiram nele. E ele acabou ficando um pouco mais claro do que a cor do corpo dele. Tá? Então agora nós vamos começar a falar das sombras. A sombra, ela varia de acordo com a cor do objeto. Então, se você tem um objeto quente, vou dar um exemplo de uma maçã amarelada. Aqui tem ela, aqui, ó. Eu tenho a cor da maçã quente e a sombra é fria. Então, se o meu objeto é quente, a minha sombra é fria. E vice-versa. Se eu estou trabalhando com um objeto frio, a sombra é quente. A luz entrou fria porque o objeto tem as cores frias. E as sombras são quentes. Deu para entender? Essa relação é muito importante. Então você pode falar, mas eu adoro trabalhar com monocromático. Eu prefiro uma cor só. E eu gosto do preto. Então tá bom. Você gosta do preto, só que o preto tem a versão dele quente e a versão dele fria. E é essa mudança de temperatura que vai fazer com que o seu trabalho cresça e realmente mostre que você trabalhou luz e sombra. Então, o detalhe da maçãzinha vocês já entenderam, né? Eu separei uns trabalhos aqui para vocês, que eu vou tirar do plástico porque dá reflexo. Eu não ia mostrar, mas isso é uma aquarela. Olha o estouro de luz nas flores, nas folhas e no vaso. E olha a beleza da sombra fria projetando o vaso e as flores na parede. É claro que é um trabalho bem composto, a composição dele é bem agradável, o desenho é bom, ele foi bem estruturado. Olha as folhas quentes para a esquerda, né? Para cá, estou ao contrário. E aqui as cores frias. Dá para ver bem a diferença. Aqui os quentes e os frios. Olha o contraste da luz e da sombra. Cada pecinha dessa, cada folhinha, cada gradinha. Olha a grade. A luz e sombra na grade. Dá uma olhada. Então a luz e sombra ela não é pontual. Que você faz uma projeção, tudo que é para a esquerda é escuro, tudo que está para a direita é... Não. Cada peça do seu trabalho que você pega, você faz uma projeção de luz e de sombra. É aí que está a beleza da coisa. Você conseguir mostrar realmente o que você sabe fazer. Olha. Desenho muito bem planejado, composição bem planejada.
Agora, olha a cor da sombra, fria. Não é uma cor de sombra real, mas era a cor de sombra que encaixava perfeitamente no meu desenho. Então, qual que é a essência de tudo isso? Qual que é a beleza de tudo isso? Você, conforme você vai aprendendo a lidar com tudo isso, que você vai observando, que você vai pegando cada detalhe, cada objeto e trabalhando individualmente da sua cena, sempre tendo em mente o todo, você já sabe como aquilo vai ficar pronto. Ah, mas como que eu sei que vai ficar pronto? Porque você fez um estudo monocromático antes. Você fez um planejamento, você estudou antes. Então, não tem como dar errado. Então, eu acho que esses dois exemplos são muito bonitos. Agora, eu tenho um aqui, na questão de sombras quentes e frias. Esse trabalho aqui é uma ilustração que eu fiz do Museu do Ipiranga, numa visitação. Eu já, como eu sempre falo, né, eu planejo as minhas fotos. Enquanto eu estou passeando, eu planejo as minhas fotos. Então, essa pintura foi planejada na hora da foto. Uau! Tudo frio. O tempo estava nublado em São Paulo. Então eu coloquei intensifiquei esse escuro aqui para valorizar o meu prédio, a luz intensa que estava batendo nele. Coloquei o escuro no fundo porque ia chover. Agora, olha a beleza dessa sombra na frente. Olha, a sombra é quente, a árvore é quente. É claro que uma obra como essa, ela conta com um desenho muito bem elaborado, uma composição que eu adaptei para o vertical e eu encaixo os objetos para que a composição fique perfeita. Então, necessariamente esse lugar não existe esse lugar, não dessa forma. Esse aqui foi o jeito que eu vi e do jeito que eu coloquei aqui. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu consegui planejar, compor. E eu tinha em mente, a beleza do meu trabalho aqui era essa sombra. É ela que manda, dá uma olhada, é ela que manda. Tem hora que você não consegue nem olhar para o prédio lá, a gente fica se deliciando aqui nesse desenho. Eu me realizei muito fazendo esse trabalho e ele foi trabalhoso porque eu tive que desenvolver toda essa estrutura, né, e aproveitar toda essa luz e sombra, mas foi muito gratificante para mim. Agora o que eu vou mostrar, também falando de sombra. Eu não sei se vocês já viram algumas pinturas que a pessoa faz a pintura, ou você vê em algum lugar aí, vai pintar um retrato ou alguma coisa, tá na sombra, vai lá e pinta de preto. Pinta o lado do objeto, sei lá, escuro, preto. Só se o objeto for preto. Fora isso, não existe essa cor. E escurecer tudo muito escuro, não dá certo, porque tem banho de luz. Senão você não estaria vendo aqueles objetos nem aquela paisagem. Então, você trabalhar a sombra com delicadeza, em função da luz que está vindo até você. Essa sombra, ela tem que ser delicada, ela tem que te convencer, ela tem que te acolher, né? E você sentir que ali é um lugar frio, uma temperatura, toda a sombra é fria, mais fria, e que você tem um lugar ali gostoso, de sombra, como nesse trabalho aqui que eu vou mostrar agora. Olha a sombra do piso, os reflexos. E a luz intensa lá no fundo. Todo o fundo é frio, banhado com essa luz intensa. E o temporal lá no fundo. Primeiro plano, as cores quentes,
e as sombras, valorizando o lado da coluna que está na sombra e o lado que está na luz, mas sempre com muita suavidade. Qual que é a melhor maneira de se misturar as cores de sombra? A melhor maneira é você fazer com a própria cor do corpo que você está desenhando ou pintando. Então, eu vou dar o exemplo dessa maçãzinha. Ela é basiquinha, mas ela é didática. Eu tenho a maçã, aqui eu usei vermelho. Um vermelho com um pouquinho de laranja nas partes mais claras. E o vermelho com um pouquinho de... Para quem não conhece, esse aqui é o disco de cores. Então eu vou mostrar o que eu estou falando. Vamos ver, peraí, que eu vou segurar. Então, ó, eu estou aqui com a maçã vermelha. Eu clareei um pouquinho aqui, com um pouquinho de laranja. E escureci com um pouquinho do violeta. Então, eu fiquei aqui nas cores adjacentes, tá? Aí, eu tenho as folhas exatamente do lado oposto do disco, aqui. A natureza é perfeita. Tá aqui o verde junto com o vermelho. O verde é a complementar da cor vermelha, a cor oposta ao vermelho, que é uma cor primária, e o vermelho é uma cor secundária. Ele é a cor oposta à primária vermelha. Então, todo mundo diz que o manjericão e o tomate são amantes, né? Eles não vivem um sem o outro. Por quê? Vermelho e verde. Um par de complementar fantástico. Então, qual é a cor de sombra aqui? Na hora de fazer esse vermelho escuro aqui, eu coloquei verde no vermelho. Simples. E na hora de escurecer o verde, eu coloquei vermelho. Aí o que acontece com a minha pintura? Ela é harmônica. Tudo encaixa, porque eu só usei duas cores, vermelho e verde. E depois eu fiz a sombra como vermelho e verde. Aí você põe um verde mais escuro, um vermelho mais claro. Você vai alternando o tom do que você está usando de acordo com as cores vizinhas. Então, claro, não é tão simples assim, mas a sombra, ela tem que ser feita com a cor própria daquilo que você está pintando. Aqui o exemplo. Isso daqui foi feito com, eu chamo de fundo de palheta. A hora que você está pintando, sobram essas cores na palheta. Já coloca a sombra ali, feita com as cores que estão na palheta. Aqui, ó, as cores quentes. Cores quentes foram feitas com as cores dos tubos, que resultou nessas cores quentes. Então, a sombra, ela é complexa e ela acompanha a luz da maneira que você idealizou. E o ponto mais importante de tudo o que eu falei, tudo, a cor de sombra é própria do objeto que você está pintando. E a luz tem a cor própria do objeto que você está pintando. Escrevam isso e guardem isso, porque vai te ajudar muito na pintura de vocês. Vocês viram que aqui eu falei bastante sobre composição, falei sobre o desenho principalmente, que o que vai resultar num bom estudo de luz e sombra depois é um desenho inicial bem feito. E é a base de tudo. Então, mas eu gosto de pintar a óleo. Se você não sabe desenhar, invista um tempinho e aprender a desenhar. Porque isso vai possibilitar que você pinte com qualquer técnica. Eu pinto com todas, eu adoro todas. E cada uma tem a sua técnica específica. Mas se você sabe desenhar, se você sabe lidar com a cor, sabe fazer as misturas, sabe como aplicar uma luz e uma sombra, e se você tem um desenho bom, você vai pintar com qualquer técnica. Diante disso, eu falo para vocês que eu tenho um curso, o meu curso, a dinâmica do desenho, ele trata exatamente disso.
ele coloca você de uma maneira simples, com todos os objetos que você precisa desenhar, composição, com paisagem, e ele te prepara do básico ao avançado para que você tenha essa estrutura. Esse curso, ele está à venda e ele, no momento, ele está por um valor de R$ 497. Esse é o valor do curso. Nesse curso, você tem 12 módulos, tem acesso por um ano, são 3 etapas, iniciante, médio e avançado, que você vai passar por todas as fases e vai terminar vai terminar o curso de desenho desenhando muito bem, se você fizer tudo direitinho e na sequência. Junto com esse curso, você vai ter 4 bônus, que eu acho que são fantásticos. Um deles é que você leva como bônus um curso que chama A Descoberta de Novas Técnicas, onde você tem lá dentro o lápis de cor, o nanquim, uma iniciação, o lápis de cor, o nanquim, o grafite. Por que isso? Porque você fazendo um bom curso de desenho, isso vai te despertar para novas técnicas. Esse é o melhor caminho. Não tem, a chance de acerto é de 99%. Por isso que eu insisto muito nesse curso de desenho. E o bônus dele é a descoberta de novas técnicas, que é o que vai abrir o seu olhar, que vai abrir o seu... vai te trazer uma paixão pelo desenho e pelas novas técnicas que estão sendo apresentadas, né? E eu vou chegar agora no final da live. Eu tinha prometido para vocês que eu ia dar uma surpresa no final, né? O curso A Dinâmica das Cores, ele é online. As aulas são gravadas e tem um caderno de exercícios com muitos exercícios bem intenso. Para cada módulo tem um caderno de exercícios. E você tem acesso a esse material todo por um ano, que é mais do que suficiente para você executar todas essas tarefas. E ainda mais o curso de descoberta de novas técnicas, que vai te despertar para... você não vai resistir à vontade de começar a trabalhar com material diferenciado, né? Então, o bônus é a descoberta de novas técnicas. O segundo bônus é a participação no meu grupo exclusivo, meu grupo de estudos. É um grupo onde todos os alunos se concentram ali, colocam as suas tarefas, um vê a tarefa do outro, eu corrijo algumas tarefas, dou algumas opiniões, eu coloco material de incentivo, coloco algumas pinturas, algumas aulas minhas. Então, o curso, o grupo de estudos, ele roda, que é uma delícia, que é uma comunidade. Então, esse é um bônus imperdível que esse curso vai te dar. O terceiro bônus é uma entrevista comigo, de meia hora, onde a gente vai dar uma alinhada em alguma coisa e alinhar assim, uma trajetória sua de aprendizado. E o quarto bônus é receber as atualizações, todas que foram colocadas no grupo, você vai ter acesso a tudo isso. E agora eu vou colocar a surpresa para vocês. O curso, o valor dele cheio é de R$ 497, R$ mas hoje, para quem ficou comigo aqui até agora, no final da live, você vai ter R$ 200 de desconto. E esse valor cai para R$ 297. O valor que é de R$ 30,72 por mês, que você vai pagar quase que R$ 1 por dia. Isso não é nada. E os benefícios são fantásticos. Você pode fazer por Pix ou pode fazer no cartão de crédito em até 12 vezes. E então, essa surpresa é incrível, imperdível. E eu tenho certeza que você vai se deliciar. E a melhor parte de tudo é a nossa convivência na nossa comunidade, no nosso grupo de estudo. Que assim, até aquela hora que você fala, eu tô sem tempo de desenhar, tô sem tempo de ver a lição,
o outro vai lá, põe a lição dele, te anima, você vai lá e acaba fazendo o desenho e aquilo não deixa você desanimar, não deixa você parar. Então o curso ele foi muito bem estruturado, que é para trazer para você essa paixão de desenhar e pintar. E com um desconto desse, uma oportunidade imperdível dessa, com esses 4 bônus fantásticos, é difícil deixar para lá, entendeu? Então, para você acessar esse curso, tem o link na minha bio aqui no Instagram. Então você vai lá, é só clicar ali que você já cai na página, tá bom? E eu acho que o conteúdo que eu dei hoje serviu muito para despertar várias coisas em vocês. Uma é a vontade de fazer. Segundo, é a vontade de fazer algo parecido com o que eu mostrei aqui. Isso exige trabalho, dedicação, persistência, mas tudo isso vem com um incentivo que vocês vão receber de mim e de todo o grupo que vai estar lá esperando por vocês. Então, não perca, porque essa oportunidade é única, é para o pessoal que ficou aqui até o final da live. Clica lá na bio, no link na bio e faz as suas reservas. Esses 4 bônus são apenas para os 30 primeiros inscritos, né? Ele vai ficar, é só esse pessoal que vai ser beneficiado. E eu vou abrir, se alguém tiver alguma pergunta, eu já respondi algumas, mas se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, eu tenho um tempinho ainda e o curso é muito bom e eu fiz de uma maneira realmente para vocês aprenderem. Não é você não vai pegar um curso que você vai pegar e não vai conseguir fazer. Você vai ter apoio e as aulas são muito boas, são autoexplicativas. Pelo menos todo o grupo está ali. Ninguém tem dificuldade com nada e quando tem eu ajudo. Então tudo muito bom e muito bem planejado, muito bem elaborado por mim, com toda a minha experiência de mais de 30 anos fazendo isso. Eu estou aberta para perguntas, quem quiser fazer. Eu estou falando algumas coisas aqui, mas é porque eu estou aguardando se alguém quer tirar alguma dúvida, tá bom? Olha, o curso, eles são 12 módulos, são 12 aulas, cada um deles tem um caderno de exercício que você tem que fazer todas aquelas tarefas. É bastante coisa, precisa dedicar um pouquinho. Então, para as pessoas que são iniciantes, ter uma informação como essa, uma aula como essa que eu acabei de dar, não poderia ser um presente melhor, porque você já começa com um entendimento, você já começa o seu curso esclarecido e você adquire esse curso agora. Clica lá no link da bio, adquire o seu curso, você vai ter acesso por 1 ano. Esse valor é o preço do curso inteiro, tá? Não por módulo. Então, você vai ter acesso a todo o curso completo por esse valor. É isso que eu estou te dizendo. A promoção, ela é imperdível, né? Então, aqui tem uma pergunta, a sombra nunca é escura total. Nunca é escura total, porque ela sempre vai receber a influência de uma luz indireta ou direta, natural ou artificial, que estiver por ali, por perto, tá? Tá encantada. Obrigada, Margo. Não tem nenhuma pergunta e eu vou dizer para vocês que a live ela encerra, né? Falta 5 minutinhos para encerrar e nós temos o grupo VIP onde vocês entraram. Eu vou abrir lá para perguntas, porque como a live ela tem que ser encerrada, sempre fica uma perguntinha ou outra que... Corre lá, Heloísa, você vai ser uma das 30 primeiras?
Então corre porque são só os 30 mesmo, não tem como alterar. Então corre lá, já está lá no link, já está disponível. E o grupo VIP, onde vocês entraram lá, que vocês estiveram aguardando a live começar, ele vai estar aberto para perguntas, porque sempre sobra uma dúvida ou outra, então você pode fazer lá que eu vou continuar respondendo, tá bom? Acabou, infelizmente, mas você tem o curso para fazer e você vai poder conviver comigo, você vai ter a correção das tarefas, então você não vai ficar sozinho, eu estou sempre por aqui, estou sempre online. Tá bom, Maria, se você está em outro curso, não tem problema nenhum, eu estou sempre por aqui, os cursos estão sempre à disposição, você só não vai ter a oportunidade do desconto, né? Você pode inclusive até comprar e você tem um ano para fazer, mas a oportunidade do desconto, aí eu não posso reservar, né? E quem tá fazendo curso de desenho realista, essa aula de luz e sombra e esse trabalho que eu faço com luz e sombra que eu mostrei para vocês aqui é fundamental, porque desenhar, principalmente se for retrato, eu tenho alguns retratos, hoje eu não separei para mostrar, fica para a próxima oportunidade, mas se for fazer, você pode dedicar, Sandra, um pouco à noite, final de semana, não é assim também, como você tem um ano para fazer, é um pouquinho, às vezes a pessoa eu tenho que ficar a tarde inteira desenhando, não precisa. Se você pega um pouquinho à noite, um pouco no final de semana, no sábado, 1 hora, 40 minutos, porque os exercícios são pequenos na folha, não são desenhos grandes, só do intermediário para o avançado que os desenhos começam a ficar maiores. Então, a construção das figuras geométricas, tudo isso, você consegue fazer num tamanho menor, né? E que não toma tanto tempo. Então é isso. Gente, essa foi a minha live de hoje sobre luz e sombra e eu espero ter contribuído para o conhecimento e o aprimoramento da sua pintura e do seu desenho.